E aí, galerinha do nono ano, tudo bem? Professor Murilo aqui mais uma vez. Vamos começar então a videoaula dessa semana. Na aula de hoje, Simple Past in Present Perfect. Nessa tabela aqui vocês já viram vários exemplos e várias formações. Numa revisão um pouco mais rápida da estrutura, sabemos que no Simple Past temos sujeito e mais a forma do passado do verbo na frase afirmativa. Na negativa, sujeito, o auxiliar na negativa didn't, mais o verbo na forma base. E na pergunta, o auxiliar mais o sujeito e mais o verbo na forma base. Afirmativa, negativa e interrogativa, depois do verbo, tem complemento caso necessário. Esse complemento pode ter uma palavra, pode ter várias palavras, e dependendo do verbo, não precisa de complemento também. Já no Present Perfect, temos uma estrutura um pouquinho diferente. O sujeito, o auxiliar have ou has na afirmativa e o verbo no particípio. Na negativa, temos o sujeito, haven't ou hasn't, que são os auxiliares na negativa, e o verbo no particípio também. O verbo vai ser sempre no particípio, no Present Perfect. E na pergunta temos o have ou has, começando a frase, o sujeito e o verbo no particípio. A primeira diferença em estrutura é que no Present Perfect o verbo nunca muda, o verbo está sempre no particípio, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Diferente do Simple Past, em que o verbo vai e vem, tem conjugação verbal dependendo de qual frase nós estamos formando. E o auxiliar está presente em todas as frases também, lá no Present Perfect. Have auxilia I, you, we e they. Has auxilia he, she, it. A terceira pessoa do singular. Os verbos são divididos em dois. Regular verbs, que são aqueles que terminam com ed, tanto no Simple Past quanto no Past Participle, que são os verbos que nós vamos usar no Present Perfect. Então aqui uma lista simples mostrando para vocês, como por exemplo accept, accepted, accepted, behave, behaved, behaved, disagree, disagreed, disagreed, dry, dried, dried. Tá? Então são alguns exemplos. A lista de verbos regulares é a maior e todos os verbos modernos, todos os verbos que são inventados agora são todos regulares. Os verbos irregulares, entretanto, eles não têm nenhuma formação parecida, eles não têm muitas vezes não têm nem mesmo lógica em sua transformação, eles podem ter uma transformação bem simples, como só a troca de uma vogal, como swim, swam e swam, como eles podem ter uma transformação muito maior, como do, did e done, ou eles podem ter certas repetições, como buy, bought e bought. Tá? Então, a minha recomendação é que vocês estudem sim os verbos irregulares, porque a maneira mais fácil de lembrar deles é memorizar os verbos. Tá? Não tem muito macete, não tem muita musiquinha, tem que sentar e memorizar os verbos mesmo. Tem que memorizar 500 verbos de uma vez? Não, 5 verbos de uma vez e assim você vai aumentando o seu vocabulário cada vez mais. Tenho certeza que vocês conseguem. Hoje eu gostaria de focar na diferença de uso, quando eu vou usar o Present Perfect e quando eu vou usar o Simple Past. What's the difference? I've been to London é Present Perfect. I went to London last week é Simple Past. É basicamente a mesma frase, uma no Present Perfect e a outra no Simple Past. But there is a difference. Existe uma diferença. E a diferença é maior do que simplesmente conjugar o verbo. Existe uma diferença em significado. Quando eu uso a frase I've been to London, a informação que quem está ouvindo entende é diferente do que quando eu uso I went to London last week. Quem escuta uma informação diferente. E é isso que a gente vai explorar hoje. The main difference is in time. A maior diferença está no tempo. Quando eu uso o Simple Past, time is finished. O tempo acabou. Eu não consigo voltar para aquele tempo. Enquanto no Present Perfect, time is unfinished. O tempo não acabou ainda. O tempo está em aberto. O tempo não é mencionado. Simple Past, I went to London last week. Last week é semana passada. Semana passada acabou. Eu não consigo voltar para a semana passada, para ficar mais um pouquinho em Londres.
para visitar Londres e mais uma cidade. Ou caso a frase fosse negativa, I didn't go to London last week, eu vou mudar essa situação. Last week acabou. O que aconteceu ou não aconteceu last week não se muda mais. Enquanto no present perfect, I've been to London, não há tempo. E caso eu use alguma das palavras, dos advérbios de tempo que se encaixam no present perfect, a gente já vai ver alguns exemplos, eles deixam o tempo em aberto. Eu não digo last week em present perfect, eu digo this week, essa semana. Essa semana não acabou ainda. Essa semana ainda tem um tempinho. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo no final de semana, ainda tem algumas horas para acabar. Então eu ainda tenho tempo, mesmo que seja um tempo bem pequenininho, mas eu ainda tenho tempo. Então o present perfect me dá essa perspectiva, que mesmo que eu tenha um tempo muito pequeno, eu ainda tenho. Enquanto que no simple past, o tempo não volta mais. Outros exemplos de palavras que indicam tempo fechado, além de last week, temos yesterday, ontem, last summer, verão passado, 2 months ago, 2 meses atrás. Enquanto que as ideias do present perfect sempre serão general experience, uma experiência geral, algo que eu fiz no tempo da minha vida. When do we use the simple past? Quando eu vou usar o simple past? Actions that are not connected with the present. Ações que não são conectadas ao presente. The Titanic sank in 1912. O Titanic afundou em 1912. Não conseguimos voltar para 1912 para ver o Titanic afundar ou para salvar o Titanic. Não dá para mudar isso, porque eu não consigo voltar para 1912. Os verbos estarão todos sublinhados e são todos simple past. Actions in the past that are chronologically ordered. Isso é muito importante. Quando eu vou falar uma frase que tem vários verbos e eles aconteceram um logo após o outro, em uma ordem cronológica, em uma sequência lógica e não houve interrupção entre eles, é sempre simple past, mesmo que o tempo não seja específico, que é o caso do exemplo. He came in, sat on the sofa and started waiting. Não tem tempo, eu não sei quando ele fez essas coisas, mas não tem problema. São 3 ações lógicas sequenciais, então é simple past. Ele entrou, sentou no sofá e começou a esperar. Repeated actions in the past. Ações repetidas no passado, ações que você fazia com frequência, como assistir, ir a um curso, frequentar determinado lugar. Ou used to. I took English courses when I was 12. Eu fazia aula de inglês quando eu tinha 12 anos. I used to take English courses. Eu costumava fazer aula de inglês. When, after talking about general experience, we give details. Quando, depois de falar sobre general experience, nós damos detalhes. Ou seja, muitas vezes eu começo a falar no present perfect, mas numa conversa as pessoas querem detalhes. Os detalhes são em ordem cronológica, várias informações, então o número 4 acaba virando o número 2. E aí, o que começa com present perfect se transforma em simple past. When we have to be specific and answer questions like when, where, why, how, quando a gente acaba tendo que ser específico e responder perguntas como quando, onde, porquê e como. I've been to London this month. Olha só, I've been to London this month. Eu fui para Londres esse mês. E talvez eu vá lá mais vezes. Esse mês não acabou ainda, a gente não sabe o que vai acontecer. E olha os detalhes do que eu fiz. I stayed in a big hotel. I visited Trafalgar Square. I bought a souvenir. E quando que eu vou usar o present perfect? When we talk about general experience, without giving specific information about time. Quando eu falo de informações gerais, sem dar informação de tempo. Tarantino has directed lots of blockbusters. I have never seen the Eiffel Tower. Jack has written a script. Então ali nós temos sublinhado os verbos no particípio e também os auxiliares have ou has. E nenhuma daquelas frases tem indicação de tempo. When we want to express an unfinished period of time. Um período de tempo que não acabou ainda.
This semester, esse semestre. O semestre não acabou ainda. Once in her life, uma vez na vida dela, a vida dela não acabou ainda. This week, essa semana, a semana não acabou ainda. I have taken 3 tests this semester. Helen has been to London once in her life. My grandparents have seen Hamlet this week. Voltando para o nosso livro, na página 21, temos exercícios. No exercício pede para a gente completar as frases de A até H usando a indicação do Present Perfect ou do Simple Past, mais os verbos na caixa. Apesar da frase já indicar que ela quer Simple Past ou Present Perfect, eu vou mostrar para vocês que, além disso, a própria frase me diz se tem que ser Simple Past ou Present Perfect através das expressões de tempo. Olha só. I didn't go to school yesterday. My classmates haven't finished the project yet. Laura has worked as a computer programmer since she graduated. Kevin and Mike have applied for the same job. Brian has received a call from the recruiter already. This morning, the math teacher said our class was doing great. Wow, you and I studied together for 10 years. It didn't rain last week at all. Aqui foi fácil transformar os verbos porque dentro do parênteses o exercício já indica se é Simple Past ou Present Perfect. Mas imaginando que não tem essa indicação, yesterday é sempre Simple Past. Yet é sempre Present Perfect. Since também é sempre Present Perfect. Na letra D, não tem expressão de tempo. Se não tem expressão de tempo, Present Perfect. Letra E, already também é sempre Present Perfect. A letra F, ela é especial. This morning pode indicar um período que não acabou ainda, por isso poderia ser Present Perfect. Porém, nós temos was. Was é Simple Past. Então eu entendo que a aula já acabou. Se ela já acabou, então eu continuo usando Simple Past. Na letra G, nós temos we are in different universities. Nós estamos em universidades diferentes. Se estamos em universidades diferentes, é porque esse estudar juntos já está no passado. E na última, nós temos last week. Last week é sempre Simple Past. Então vejam, eu não preciso de uma indicação dentro dos parênteses dizendo Simple Past ou Present Perfect. É só olhar na frase. A própria frase me diz. Aqui a gente vai usar esse conhecimento. Which course did Patrick take last week? Last week é sempre Simple Past. What has just happened here? Brianna studied Spanish for quite some time before moving to Mexico. Na letra B não tem expressão de tempo. Não tem expressão de tempo Present Perfect. Já na letra C, nós temos aqui before moving to Mexico, antes de se mudar para o México. Se ela se mudou para o México, é porque tudo que ela fez antes já acabou. Por isso, Simple Past. I have done some research on college entrance exams, sem expressão de tempo. Então, Present Perfect. They haven't eaten anything since breakfast. Since é Present Perfect. The music festival has been an enormous success for more than 15 years. For é Present Perfect. Deforestation has destroyed large areas of rainforests recently. Recently é Present Perfect. Johnny called you twice yesterday. Yesterday é Simple Past. Então, se vocês voltarem o vídeo e anotarem qual expressão pertence a qual tempo verbal, vocês nunca vão errar. Para vocês se divertirem em casa, 2 desses 3 QR Codes levam vocês a websites que têm exercícios de confronto. Qual frase é Simple Past? Qual frase é Present Perfect? E um deles é um vídeo de YouTube com músicas verdadeiras, pedaços, fragmentos de músicas que tem Present Perfect e Simple Past. E falando em exercício para casa, aqui tem 10 frases para vocês completarem com o verbo entre parênteses. Procurem pelos advérbios, pelos time expressions e completem com os verbos entre parênteses no Simple Past
transformando-os em Simple Past ou Present Perfect. Até mais!